da veracidade de alguma sessão, ela não se cria, a gente sabe disso, né? Ela se tem ou não. Nós todos que já temos filhos, principalmente quem já está na fase dos netos, sabe que fé religiosa não se transmite, certo? Nossos filhos podem ou não frequentar a mesma fé religiosa que nós temos. Eles podem não ter a mesma fé que nós temos nas pessoas, no país, nos políticos, tudo isso é uma coisa que você traz dentro de você. Aquela fé que não está no seu interior, ela não se mantém, né? A esperança, a expectativa na aquisição de um bem que se deseja, acreditar que você vai poder, caridade, que é a benevolência e a bondade em ação. E a gente sabe, a gente vai ler textos aqui hoje também, que falam que a caridade, na verdade, seria a mais importante das virtudes. E o importante também é para a gente perceber, né, porque a gente vai falar muito em caridade hoje, como tem sido falado aqui pelo menos nas últimas semanas, que a Terra será considerada um orbe evoluído quando a atenção para com o próximo for uma atitude natural e os considerados como virtuosos não chamarem tanta atenção pela sua raridade. Então, na verdade, quando pessoas como Maria Teresa de Calcutá não chamarem tanto a atenção, como ela chamou no século passado, quando a caridade for um processo natural, quando isso for, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, aí talvez a gente já esteja realmente pronto para se tornar um planeta de regeneração. Com certeza não é ainda no nosso século, talvez nem no nosso milênio, porque essas pessoas que são capazes de se doar para o próximo ainda são raridade e ainda chamam tanto a atenção. Então vamos ver que esse nosso estudo de hoje, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as perguntas e vamos focar um pouquinho mais na caridade. Essa é a terceira vez que eu estou dando essa palestra, fora as outras atividades, então vocês já perceberam que eu nunca chego com a voz inteira no sábado, né? Então eu vou pedir aqui para os meus assistentes para a gente ir vendo essa parte do Evangelho junto. Pergunta última. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na sala do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Como você falou, né? A mais meritória se assenta na mais desinteressada caridade. Essa é a mãe de todas, né? A mãe de todas as virtudes é a caridade. Mas por que desinteressada? Nós vamos ver que os espíritos, né, tem que trocar. Nós estamos vendo aqui que os espíritos, né, na resposta botaram que se assenta na mais desinteressada caridade. Por quê? Será que nós fazemos a caridade moeda de troca? Fazemos. Na verdade, né, a gente vai ver o seguinte, as questões que eu trouxe é exatamente para isso, porque a gente não pode dizer que não. A gente, desde que leu aquela história do nosso lar, os bônus horas, não pode dizer que também não tem um pouquinho de interesse, de pelo menos para facilitar, ou ter uma pessoa, um espírito conhecido para receber a gente, desencarne, alguma coisa que nos dê crédito, né? Ou para outras religiões também existe isso, não é só na nossa, né? Existe a ideia de um palácio no mundo, no céu, esperando as 70 virgens, uma série de coisas que as pessoas, né? Isso eu acho que é até um processo natural, desde que a gente evoluiu na Terra e aprendeu a fazer o sistema de trocas, né? Comercializar, né? O primeiro tipo de comércio foi trocas.
né? Intimamente a gente tem isso. E ler o Evangelho, estudar sempre é bom, porque às vezes a gente faz isso tão naturalmente que a gente não se toca. E aí os Espíritos vão nos dando na codificação exatamente esses toques, né? Então, que cuidado se deve ter ao exercer a caridade? Não ter interesse, fazer a caridade por amor ao próximo, né? Não visar isso, nenhuma vantagem, né? Não que a caridade seja de que maneira seja feita, ela não tem importância, ela tem. Eu na quinta-feira aqui até falei dos políticos. Bom, eles fazem bastante caridade nas campanhas eleitorais, eles pavimentam ruas, eles apressam as obras de posto de saúde. Então, assim, alguma importância isso sempre vai ter. Mas é como disse, está colocado no Evangelho, né? A gratificação por isso já vem nessa vida mesmo, não precisa ir para outra. Ou ficar sendo reconhecidos pelo que fizeram, né? Então, assim, ele fala dessa importância. E outro ponto que ele chama na caridade desinteressada é a tendência, às vezes, de escolher a quem se vai fazer a caridade. Essa caridade, ela tem que independer da religião, da orientação sexual, de todas as características do indivíduo. A gente não pode escolher, não, eu vou fazer a caridade, mas só vou fazer com o pessoal que pertence ao meu grupo. Não, eu já faço caridade com a minha família, já. Não, ela deve ser desinteressada em todos os níveis, quer dizer, na realidade ela deve ser natural. Então, tanto esse texto anterior como esse foi ditado por François Nicolas Vanderlei. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam, isto é, as enfeiam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Eu tinha um amigo, ninguém nunca ficou rico fazendo genética. Então, eu tenho um geneticista do Rio de Janeiro, um geneticista do Rio de Janeiro, se referindo ao outro colega, ele dizia: ó, fulano nunca vai ficar rico fazendo genética, mas é a vaidade de ser o melhor geneticista que o impulsiona. Ele considerava isso como o único defeito dele. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não ficar vaidoso por ser caridoso. Porque muitas vezes nós não estamos nem atingindo a metade das nossas necessidades reencarnatórias com aquilo que já está fazendo. A gente no mundo espiritual, a gente sempre programa muito mais do que realmente vai poder cumprir quando encarnado. Então, nós não temos que ficar orgulhosos porque temos um programa de ajuda ao Dona Marta ou a qualquer lugar que seja, ou qualquer que seja. A gente tem que saber que, na verdade, nós estamos exercitando uma das virtudes que precisamos desenvolver, que é a caridade. Mas que muitas vezes esse atendimento que fazemos aos outros, a primeira caridade, na realidade, é feita conosco mesmo. Porque na época que estamos no nosso patamar evolutivo, nós estamos precisando aprender a lidar com o outro, e é por isso que nós estamos naquele tipo de trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente recebe um abraço daquelas pessoas que a gente assiste, na verdade, quem está sendo ato de caridade é aquela pessoa que é assistida e que nos dá um abraço. Porque ela está emitindo bons pensamentos, ela está emitindo fluidos positivos para nós, dos quais nós somos necessitados. Então, esse espírito François, ele dá como exemplo
dessa caridade, São da caridade Vicente, real. São Não, Vicente. François é o espírito tá. que fez a citação. Então ele citava o exemplo de São Vicente de Paulo, que era célebre por sua caridade e pela fundação da Congregação das Irmãs da Caridade e dos Padres da Missão. Criou também a obra das Crianças Enjeitadas. Seu maior ensinamento aos seus discípulos é através da caridade que se ensina o cristianismo. Né? Uma frase muito semelhante à que Madre Teresa de Calcutá usava também, que ela dizia que o melhor ensino do Evangelho era o amor ao próximo. E São Vicente de Paulo, ele dizia que a Terra nunca iria experimentar a verdadeira felicidade enquanto houvesse na rua uma criança enjeitada e abandonada. Então a gente vê por aí quanto ainda nós estamos distantes desse processo de regeneração. Então, para terminar esse trechinho do François, ele fala que a virtude realmente digna não é exibida, ela é sentida, se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. E então, vocês veem que Platão falava muito, né, citou que não havia idade para se terminar, para se aprender. Né? Ele dizia que isso não terminava com a juventude, né? Que esse aprendizado deveria ser contínuo. E a gente vai ver que a nossa doutrina, ela frisa isso em mais de uma questão, mas principalmente na questão 898, em que Kardec perguntou se era útil, né, adquirir novos conhecimentos científicos, se era útil continuar se pesquisando, estudando. Então a resposta é que é útil ao homem se esforçar por adquirir conhecimentos científicos, mesmo aqueles que só dizem respeito às coisas e às necessidades materiais. Por quê? Porque dá condição de se auxiliar a si mesmo e aos outros. Então dá condição de ser caridoso consigo mesmo e caridoso com o próximo. Nenhum conhecimento é inútil, todos mais ou menos contribuem para o progresso. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. O espírito evolui mais depressa no mundo espiritual se já houver progredido em inteligência e conhecimentos na sua encarnação. Né? Então, eu dei como exemplo nos outros dias aqui da palestra, é como se você vai imigrar para um país, você vai ter mais sucesso nesse país se você aprender o idioma. Se você deixar para aprender o idioma lá, você vai ter muito mais dificuldades a enfrentar. Mas se você se prepara, aprende o idioma, você vai chegar lá com uma bagagem muito melhor. A mesma coisa para o mundo espiritual. Se nós continuamos estudando sempre, procuramos aprender o máximo que a gente puder nessa vida, a nossa bagagem vai ser melhor e a gente vai poder aproveitar isso que eles nos falam nessa pergunta. Que nos intervalos das encarnações, o espírito aprende numa hora o que na Terra exigiria anos de aprendizado, desde que esteja preparado, certo? Então, quanto mais nós exercitarmos essa busca de desenvolver essas virtudes dentro de nós, mais nós estaremos preparados, né, para no mundo espiritual, nesse período que tivermos na erreticidade, aprendermos bastante em mais uma hora do que tantos outros tempos aqui. Mas isso é importante, né? A gente tem até aquele nosso inimigo alemão, o Alzheimer, para nos mostrar cientificamente que tudo que se para se estagna. Estagna. Né? Estagna. Obrigada. Que assim, a importância do aprendizado contínuo, que a própria ciência nos mostra, né, que a gente não pode parar. Mas na questão 898, isso já está